Queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Acabou de acontecer um grande evento, né? O aniversário de 30 anos da Mocidade de Coab Cachoeirinha, lá na Madureira, na Assembleia de Deus, Ministério do Brás. E aqui ao meu lado a mulher de Deus, que de fato ministrou a palavra nessa noite, e ela vai falar um pouco do que aconteceu, claro, já, mas antes ela tem algumas perguntas aqui que foram selecionadas para que ela responda. E uma das tais, Isa, a mulher do século 21 tem se acomodado dentro da igreja ou ao contrário disso, ela tem sido uma coluna para que as obras que antes os homens faziam, elas também venham a fazer? Na verdade, eu vejo nesse século um resgate daquilo que Jesus começou, que ele ressuscitou, foi às mulheres e disse às mulheres para que fossem anunciar, e é o que de fato está acontecendo nesse século. Nós hoje temos um pouco mais de espaço e eu sou um exemplo disso. Então, hoje em dia a gente pode dizer que a mulher está tomando o seu devido lugar, porque desde os dias de Jesus ela já tinha a sua influência, mas então a gente pode considerar que a mulher hoje, que tem o seu ministério, ela deve ir para frente. Qual o conselho que você dá para as mulheres nos dias atuais que têm o seu ministério ou aquelas de fato que devem fazer o seu papel de mulher? Sim, avançando sempre. Primeiro porque estamos debaixo de um legado entregue por Jesus e porque nós mulheres também hoje temos que nos desdobrar entre várias tarefas, mas não podemos esquecer que além de um escritório, pia, casa, filhos, nós temos um chamado. Amém. Graças a Deus. Isso é um conselho de Deus para a sua vida, para todos também, claro, né? Ela não é feminista, eu também não sou machista, mas claro. Direcionando as mulheres especialmente. Em direção às mulheres, é isso aí. Agora, fala pra gente como que surgiu a ideia e qual o propósito e objetivo do Aviva Dorcas. Sim, o projeto Aviva Dorcas nasceu da necessidade de ir ao encontro de mulheres que se afastaram do Evangelho, que se esfriaram na fé. Como se esfriaram na fé? Aquelas que desapareceram dos departamentos, sumiram da igreja, aquelas que estão dando um tempo, vão se esfriando. Então a ideia é resgatar essas mulheres que se esfriaram, que se afastaram e que nunca tiveram contato com o Evangelho. O intuito é agregar, trazer para perto e resgatar não só a autoestima, mas também o desejo de eternidade. Que maravilha. Pessoal, olha que lindo. Nós estamos aqui com a Isa Reis e a missionária, ela veio lá de Salvador, Bahia. Não estava nem em São Paulo. Veio para cá, para esse congresso. Sim. Vai voltar para lá agora? Amanhã. E dá uma olhadinha aqui na barriguinha, me permita, Isa. Dá uma olhadinha na barriga. E a pergunta que eu vou fazer agora é justamente relacionada a que nós já sabemos, Isadora, né? Nós sabemos que um filho mexe muito com a vida dos pais. Então, é uma responsabilidade a mais. Mas me fala um pouquinho o que vai mudar na sua vida a partir de agora e quais são os novos projetos? Na verdade, eu já tenho 2 meninos, que é o Alexandre e o Gabriel, e agora a Isadora, que chega entre o próximo mês e o mês de agosto. Mas a questão que vai mudar, a responsabilidade só aumenta. Porque os pais deixam legado, deixam exemplo. Até aqui nós estamos conseguindo sucesso com os meninos. E hoje eu vejo uma oportunidade de fazer com que a Isadora também herde, porque ela está debaixo de uma promessa. Aquilo que o céu colocou sobre a nossa família. Responsabilidade triplicou, literalmente, que agora são 3 filhos. O que muda hoje é a minha visão de alcançar mais pessoas. Foi o que eu ministrei essa noite, de deixar uma história para que haja continuação daquilo que eu estou plantando hoje. Então eu vejo nos meus filhos a chance de deixar uma história em continuidade. Muito bom. Me defina aqui com uma palavra, é algo interessante também, rapidinho, Isa. Em uma palavra, família. A base de tudo. Base de tudo. Definimos. Agora eu quero falar um pouco da sua vida ministerial. Sim. Eu já tinha até programado algo aqui na minha mente, quando a senhora estava pregando hoje, e é importante todos nós sabermos disso, até porque a nossa missionária Isa Reis, ela comentou que ela não esperava tanto assédio. A pergunta vai ser diferente. O porquê de tanto assédio a sua vida ministerial? Por que as portas se abriu de repente? Nós escutamos hoje um belo testemunho, você mesmo falando das dificuldades que você enfrentou até você chegar aqui. E por que a situação virou assim, digamos, não digo repentinamente, mas por que esse processo para chegar até hoje aqui? Na verdade, há um treinamento de Deus
Porque quando o prédio é alto, a estrutura tem que ser profunda para que esse crescimento não seja comprometido. Então toda a minha história, desde a minha infância, como eu retratei um pouco hoje, foi Deus preparando as minhas bases. Então, ao contrário do que alguém pode pensar, não é de repente. Na verdade, as redes sociais dão uma visibilidade para aquilo que já existia. Eu já tinha um ministério muito abençoado aqui em São Paulo, mas o Facebook ajudou bastante, o YouTube também. E o WhatsApp pelo jeito também, né? Porque eu não paro de receber vídeos da Isa Reis. Tá no meu celular, é verdade, não é mentira não, é mentira, né? É verdade mesmo, gente, amém? Então, a sua vida ministerial, a gente acredita que, na verdade, o que você está vivendo seja um reflexo de todas as promessas que Deus tem feito para a sua vida, né? Agora, resumindo, dá para medir o tamanho das dificuldades para conseguir ter um ministério nessa dimensão? Não dá, porque, primeiro, eu nunca sonhei com o que está acontecendo. O que eu imaginei foi muito raso diante dos resultados, mas é o que eu preguei hoje. O impacto da dor de ser formado supera quando você recebe a alegria do retorno de toda a renúncia, e é o que eu estou vivendo hoje. Minha história tem momentos muito tristes, amargos, mas eu escapei, estou com vida, vivendo o que eu nunca esperei. É como o resgate do povo que saiu do cativeiro. Estamos como quem sonha. O que se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu estou enquadrada nisso. Eu concordo. Gente, a última perguntinha rapidinho, já libero, tá bom, Isa? A Isa tá cansada, acabou de acontecer o congresso que eu tava ali trabalhando, filmando, eu acho que foi mais de 1 hora de Bíblia. Sim. Mas não cansou, não enjoou e dava para fazer vigília. Agora vem cá, o que você acha em você, no seu ministério, que atrai mais a atenção do seu público? E até mesmo não apenas do seu. Mas eu vejo pessoas que até mesmo vêm de uma linhagem tradicional, pessoas bem mais fechadas, que gostam daqueles pregadores mais chucro, que agora passaram a te seguir. O que está atraindo em você para essas pessoas? Eu acredito que, além da promessa de Deus, há uma identificação pela naturalidade. Porque o que eu sou com o microfone na mão, eu sou por detrás dos bastidores. Então as pessoas se identificam. Porque geralmente, alguns pregadores parecem ser uns seres mecânicos. Com o microfone na mão é uma coisa. Então fica aquela coisa sem identificação. Mas quando as pessoas encontram alguém com uma linguagem mais acessível, alguém que se mostra humano de verdade, aí há uma identificação maior. Então eu acredito que isso tem contado muito, que é o que eu mais ouço. Eu gosto da sua naturalidade, a sua linguagem, sem muitos adereços. Eu entendo o que Deus está falando e acredito que isso é um fator predominante. Para finalizar, prometo, tá? Acerca da sua personalidade. Eu tenho ouvido aqui em São Paulo muita gente falando dela. A sua personalidade. Você parece que é como se você falasse o que você está pensando e não tivesse medo disso. Isso é uma característica de personalidade. Agora, o que nós podemos esperar da missionária Isa Reis a partir daqui? Na verdade, essa personalidade forjada por Deus, porque para cada época Deus conta com alguém. E eu não sou a única no Brasil, Deus tem uns 7.000 que não se dobraram, e eu acredito que essa coragem faz parte de um plano de Deus para um momento, para dar uma sacudida em algumas pessoas. É o que eu mais ouço. Olha, essa verdade confrontou, entristeceu alguns, mas libertou muitos. Então eu acredito que essa é uma ferramenta de Deus para dar uma sacudida em alguém. E o que esperar de mim daqui para frente é se manter nisso. A minha oração é para que Deus me ajude. Eu preciso de graça, eu preciso da presença de Deus, porque eu sei que Ele me alistou e eu só preciso que Ele me ajude a me manter assim. Isa, e acerca de simplicidade? Porque quem te conhece sabe que você dá atenção, você bate uma foto, você conversa, você dá risada, você é do povo. Agora a gente acaba, sem querer, querendo, comparando nos nossos dias, pessoas que não chegam a tal dimensão ministerial, a tal nível eclesiástico, e mesmo sem chegar, acabam sendo arrogante, desgostoso, ignorante com outras pessoas. Então, esta é uma área que eu posso dizer para ti, que também as pessoas comentam muito acerca de você. E o que você poderia falar de forma aconselhativa, digamos, para aqueles que estão começando o seu ministério agora? Primeiro, não se colocar no lugar de Deus. Deus
dá, Deus tira. Como disse Daniel, Deus estabelece e Deus destitui. Como é que eu vou me gloriar de uma coisa que é emprestada? Então, Jesus, o tempo todo, mostrou pra gente que o Evangelho também é toque, é proximidade, é olho no olho, é rir junto, é chorar junto. Então, eu acho que o mínimo do que eu pareço com Jesus é estar entre o povo. E eu me sinto muito bem. Eu cresço como pessoa, cresço como mulher, cresço como crente, porque lidar com gente amadurece a gente. Maravilha. Deus abençoe. Isa, eu só quero que você deixe uma palavra rapidinha aí para as pessoas que admiram o seu ministério, né? A gente sabe muito bem, nós somos cristãos, admirar é uma coisa, idolatrar é outra. Admiração é algo que Deus se agrada, né? Sede meus imitadores como sou de Cristo. Deixa uma palavra para aqueles que admiram o seu ministério, porque com certeza a irmã é muito ouvida. Gente, Deus abençoe muito vocês. A palavra que eu defino, essa admiração, é graça. É um favor que de fato eu reconheço que eu não mereço, porque eu sou um ser falível, tão humana quanto qualquer outra pessoa, mas eu sei que de alguma forma Deus vem usando isso para alcançar pessoas. Então minha oração é que aquilo que o céu confiou em mim possa ser eficaz na sua vida, além do entendimento. Ora por mim, eu preciso de vocês, amo vocês tudinho e fica crente. Deus abençoe, pessoal, fica crente, a dica da missionária Isa Reis. Que Deus abençoe a sua vida. Fique ligadinho aí, Revista Visionário. Um abraço a todos vocês.